Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Professor Pardal Brasil. Meus amigos, nesse vídeo de hoje, e antes de a gente começar, eu quero falar uma coisa muito séria para vocês, pessoal. Esse vídeo não tem nenhum truque, tá? Toda a informação que eu trouxer para vocês é verdadeira para vocês, principalmente, meus amigos, para você que quer economizar energia, tá bom? Posso garantir para você que ao final desse vídeo a gente vai estar ligando essa geladeira sem gastar nem R$1 da rede elétrica lá fora. A gente vai estar funcionando essa geladeira com energia própria, tá ok? Essa bateria aqui, meus amigos, ó, essa bateria é só detalhe. Tudo que vem nesse vídeo é muito importante. Essa bateria é só detalhe, beleza? Então vamos lá, vamos para a próxima etapa e vou mostrar para vocês. Então, meus amigos, ó, a geladeira ela é 110 volts corrente alternada, tá? Já a bateria, pessoal, é 12 volts corrente contínua. É muito diferente, tanto a tensão como o modelo de onda. Aqui não tem onda, aqui é corrente contínua. Então, eu posso tentar ligar, pessoal, ó, essa geladeira aqui nessa bateria, de qualquer jeito não vai funcionar. Não foi feita para isso, ok? Então, é como se a geladeira falasse uma língua, falasse inglês, e é como se a bateria falasse português. Nós precisamos arrumar um tradutor para um e passar a entender a outra, ok? Então, para isso, meus amigos, ó, o que a gente vai fazer? Eu comprei um inversor. Esse aparelho aqui, meus amigos, ó, ele faz essa conversão. Ele pega ou 12 volts, ou 24 volts, ou 36. Você vai escolher o modelo do aparelho para 220, para 110. E tem também modelos diferentes desse aqui. Mas depois eu vou deixar o link, tá? Tem ele pequeno para ligar coisas leves. E tem ele também, ó. Tem ele maior, mais parrudo. Esse aqui é de 4.000 watts, tá bom? Esse aqui funciona coisa assim bem maior. Geladeira, lixadeira, vários tipos de máquina lavar roupa e tal. Esse é um inversor da Canup, eu paguei, ó, na data de hoje, do vídeo, tá? R$500. Vou deixar o link aí para provar para vocês, ok? Preço varia, principalmente de link, mas às vezes você consegue depois até por preço menor, ok? Então nós vamos usar esse inversor, vamos ligar nessa bateria e depois nós vamos funcionar essa geladeira, montar um sistema que vocês vão ver que nós não vamos gastar nenhum real, nenhum quilowatt, né, da rede elétrica, da concessionária, ok? Então bora, ó. Essa geladeira, meus amigos, tem que lembrar que ela é uma geladeira de mais ou menos uns 80 a 100 watts somente. Essas geladeiras pequenas aqui, elas consomem pouco. Então, essa bateria pequena de moto vai conseguir dar partida nela, tá? Mas se for uma geladeira maior, uma geladeira duplex, né, frost free, precisa de uma bateria um pouco mais parrudinha, maior. Então, pessoal, ó, o que eu vou fazer? Eu vou ligar os fios aqui agora. A gente não pode, pessoal, tomar cuidado, a gente não pode ligar um inversor e inverter a polaridade, isso não queima. Aparelho de corrente contínua, se inverter a polaridade, já era. Corrente alternada não tem problema. Alternada, cada hora a corrente está de um jeito no pino. Mas aparelho de corrente contínua, eles têm a posição certa, não pode inverter. Então, vermelho, positivo no vermelho, tal, tal, tal. Ok? Então vou ligar e a gente já volta ligando a geladeira. Então, pessoal, inversor ligado na bateria, tá? Igual eu já comentei com vocês, apertado, terminal apertado. Essa bateria, meus amigos, é uma bateria de moto de apenas 5 amperes, tá? Aqui, ó, 5 amperes. É uma bateria pequena. Aí a gente vai ligar esse aqui, porque senão não vai funcionar, tá? A gente pluga aqui, ó. Chega mais perto, vai, ó. Vem do lado de cá, por favor. Mostra, pessoal. Isso. Então, pessoal, ó, a partir do momento aqui, ó, que eu mostro aqui. A partir do momento, pessoal, que eu ligar aqui, a geladeira já vai partir. Provavelmente o inversor vai dar um grito, porque a corrente da bateria é pouca, mas mesmo assim vai ligar. E o motor vai ligar. Olha lá para vocês verem, ó. 1, 2, 3 e... Geladeira funcionando, pessoal, ó. Sem nenhum truque, ok? Tudo aqui, pessoal, hoje essa informação é muito séria. Não tem truque, tudo informação verdadeira, tá bom? Porque é muito sério isso e as pessoas precisam economizar energia. Geladeira funcionando, mostra aqui o motor funcionando, pessoal, ó. Abaixa aí, Rafael. Vou colocar o microfone aqui, ó, para vocês ouvirem. Ok? Então, pessoal, a geladeira já está funcionando. Vamos mostrar aqui, ó. Ó, já ligou a luz. Olha o som do gás circulando aqui dentro, ó. Já começou a gelar. Ok? Já começou a gelar. Então tá bom. Então, pessoal, ó, já montei até um multímetro aqui para você, aqui, ó, coloquei no negativo e no positivo, para vocês verem que a bateria já está se descarregando, ó, 12.8, 12.7, mostra aqui, Rafa, mostra para eles aí,
Ok? Então, pessoal, e agora vocês poderão me dizer, e aí, Joel, para você carregar a bateria, como é que você vai fazer? Você vai precisar de energia elétrica, correto? Correto, meus amigos. Para isso, nós já fizemos uma coisa, olha aqui para vocês verem, ó. Pessoal, ó, já estamos aqui com esse fio na mão, mostrar para vocês que tem corrente elétrica, ó, tá? Dá choque, é 40 volts, não dá, ainda não, tá bom? Pode dar um choquinho muito leve, mas não é prejudicial. Vamos mostrar aqui, pessoal, de onde está vindo esse fio. Já montei lá em cima, pessoal, ó, um painel solar e está vindo direto de lá. É um painel solar de 550 watts. Essa extensão, ó, mostra aqui, pessoal, ó. Olha lá, ó. A extensão está vindo direto de lá. Então, meus amigos, um painel solar desse, antes, custava muito caro. Tipo assim, coisa de R$2.000, um painel muito caro mesmo. E hoje eu comprei um painel, depois eu vou passar o link para vocês, por R$750 eu comprei cada painel desse. E vou mostrar para vocês também aquele lá, é o mesmo, tá? Eu comprei 2. Painel solar, meus amigos, dura muito e muitos anos, é coisa de 30 anos. Eles já vêm com garantia de 10 ou 15 anos, só para vocês terem noção. Por isso que muitas empresas estão colocando painéis solares. Elas não são bobas, pessoal. Elas vão montar coisas que vai durar. Então você pode colocar e você vai montar só uma vez na casa de vocês, ok? Então estamos aqui, ó, com corrente elétrica. A geladeira já até desligou, porque a corrente baixou muito. Tá? Já estamos com 12.2. Tentei dar a partida aqui, não quis, porque abaixou muito a corrente da bateria. E se... Vou passar do lado de cá, pessoal. E se eu tentar, pessoal, ligar essa corrente, ó, essa energia elétrica que está chegando aqui, direto na bateria, vai carregar a bateria? Vai carregar a bateria. Vocês podem observar aí, ó, pelo multímetro, ó, que a corrente vai subir, ó. Ó, 13.3, 13. Mas o máximo, filma aqui, vai, ó. Aqui, ó. Isso. Agora, vira para mim. Mas o máximo que a bateria pode chegar na voltagem, pessoal, é 14,5, 14,7, por aí. 14,5 é o ideal, essas baterias de chumbo. Então, como que eu vou fazer? Se eu estou ligando ela ali, a bateria vai passar da corrente, vai estragar a bateria, ela pode até estourar, correto? Então, para isso, para a gente regular essa energia e ligar na bateria, a gente vai usar um outro aparelhinho, ok? E com isso, com esse aparelhinho, nós vamos automatizar todo esse sistema aqui e essa geladeira vai funcionar o dia todo de graça. E nós vamos poder ligar várias outras coisas ainda, não somente a geladeira. Você vai ver que muitas outras coisas, ok? Então vamos deixar esse fio aqui. Pessoal, vou mostrar para vocês que um painel solar, só um painel já consegue até funcionar uma furadeira, tá? Essa furadeira é 110 volts. Se fosse 2 painéis, essa furadeira ia funcionar a potência toda. Porque a corrente contínua ela é um pouco mais forte, ela entrega mais, pelo fato de ser contínua. Então tá aqui, pessoal, ó, igual eu mostrei para vocês. Posso até tocar quando tomo choque, ó. Corrente elétrica chegando, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Se eu ligar uma furadeira, já tá ligada. Vou ligar aqui. Já até funciona, ó. Olha só. Corrente, energia elétrica vindo direto do painel, ó. Dá até para fazer um furo. E se eu tivesse 2 painéis ligados em série, essa furadeira ia funcionar que é uma beleza. Muitas coisas nem precisa de passar por conversor nenhum. Muitas coisas funcionam direto, tá? Poucas pessoas sabem disso. Então, pessoal, ó, essa peça faz o controle entre a energia que está vindo do painel e a bateria. Vai manter a bateria sempre carregada. E tem outras funções também que vocês vão sacar. Que vai conservar a geladeira ligada e não deixar estragar a bateria, porque se a bateria descarregar muito, ela também danifica. Então, essa peça faz o controle e ainda vai proteger a bateria. Pode ser essa ou pode ser essa também, ó. Essa aqui é baratinha, você consegue comprar ela a partir de R$100, já consegue, é o azulzinho, famoso controlador azulzinho, ok? Já esse é o MPPT, custa em torno de R$500, Só que esse aqui consegue entregar uns 70% da potência do painel. E esse aqui já entrega uns 90%. Esse aqui é muito mais eficiente. Então, se a pessoa... Esse é o POL-MR, parece que é o nome. E esse é o azulzinho. Então, se a pessoa tiver condições já de começar com um desse, que é o MPPT, é melhor. Mas se não tiver, esse aqui também funciona muito bem, ok? Mas eu já preparei esse aqui, que ele é mais eficiente, para mostrar para vocês ele funcionando. Depois a gente pode ligar esse também. Já que esse controlador vai fazer a interface entre a tomada que está chegando do painel e a bateria para manter ela carregada e a geladeira funcionando o tempo todo, né? Ou pelo menos quando a bateria descarregar, tudo parar, de forma a não estragar a bateria. Eu já preparei uma tomada. Essa tomada eu vou ligar no painel e essa outra vai vir para o carregador. Sempre observando aqui,
Sempre observando que não pode inverter polaridade, tá, pessoal? Corrente contínua, se inverter, já era. Ó, então, preto eu já tinha preparado. Na minha tomada, a entrada do positivo, que é o amarelo, eu já pintei de vermelho também, para não ter erro aqui, ó. Então, vou ligar aqui, pessoal, ó. Filma aqui pertinho, ó. Então, aqui, ó, no preto aqui, ó. Já vou ligar aqui. Pessoal, é uma gambiarra, mas é só para mostrar para vocês, tá ok? Se alguém for montar, tem que fazer uma coisa mais bem feitinha, para ficar bacana e ter mais segurança também. A primeira coisa, pessoal, ligar um controlador, a gente tem que ligar um controlador na bateria, para ele reconhecer a bateria. Logo após, a gente pode ligar no painel, tá bom? Então, aqui é a entrada da bateria dele, tá até escrito, ó, BT mais e BT menos, que é o positivo e o negativo. E agora, ó, vou ligar, não posso inverter, ó, já tá marcado, ó. Vou ligar e ele vai se acender, ok? Mas ainda não está carregando, eu vou mostrar para vocês, ó. Ó, a bateria está com 12.3, 12.2 e ainda não está carregando, correto? Ó, vamos colocar aqui, ó. Agora eu já liguei o controlador igual vocês viram aqui, ó, né? Ligadinho. A tomada que vai no painel, já está marcado também o positivo. Pessoal, toma muito cuidado, porque eu já tinha ligado errado aqui, ó. Quase que eu queimo meu controlador, tá bom? E aqui também eu tenho o vermelho que vem do painel, ó, tá? Então, a gente vai plugar, mostra aqui, Rafael, tá com 12.3, a partir do momento, ó, vou plugar agora, vocês já vão ver que vai começar a carregar, ó. Aí a voltagem já subiu, amperagem aqui também, pessoal, ó, que mostra a amperagem. Mostra pertinho, Rafael, que não tá pegando reflexo. Isso. Então, ó, esse de cá tá mostrando a amperagem que tá entrando e aqui a voltagem, ok? Tá mostrando que tá carregando a nossa bateria. Então, pessoal, ó, bateria carregando. A bateria já nem tinha carga, não conseguia dar partida na geladeira mais. Vamos ver se vai dar partida agora, ó. Já ligou, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vem cá, Rafael. Mostrar para vocês, ó. O compressor já tá funcionando de novo. Aqui, ó, o fio tá ligado aqui, ó. Mostra aqui, vai, ó. Vindo o inversor, olha aqui. Vindo o inversor que tá ligado na bateria, que tá ligado no sistema solar. Pessoal, então, já temos o painel carregando, o controlador carregando a bateria fornecendo energia para o inversor e a geladeira está ligada. Dessa forma que está aqui, a gente consegue manter essa geladeira ligada o dia inteiro. Não importa, pode estar de sol ou pode estar o céu sobre nuvens, porque esse painel ele é muito grande, a proporção dele para a geladeira é muito grande. Então, mesmo que esteja nublado, ele consegue fornecer os 80 watts para a geladeira funcionar. Mas o que vai acontecer? Vai chegar à noite, não é? E a bateria vai descarregar, correto? Se a bateria descarregar, ela vai estragar, ela não pode descarregar. Tem uma voltagem mínima. Essas baterias de chumbo, geralmente, a voltagem ideal de você deixar descarregar é até 12.2, tá? Ela não deve passar essa carga para baixo. Então nós vamos automatizar isso agora. E tudo já é muito simples de automatizar, porque esse aparelho já vem com uma saída para automatizar o inversor, que chama saída load. Basta a gente ligar um fio positivo aqui, ó, e o negativo no load, ligar num relé, e esse relé a gente vai abrir ali, ligar lá, ele vai desligar e ligar quando a bateria estiver descarregada ou carregada. A bateria carregou, ele identifica a bateria carregada, liga o inversor, a geladeira liga. A bateria descarregou, ele identifica a bateria está descarregada e ele desliga também o inversor. Esse aqui automatiza esse, muito simples. Todo controlador tem a saída load para automatizar o inversor, que é essa saidinha da lâmpada aqui, ó. E aqui também tem. E essa saída load a gente configura ela. Você pode configurar ela para vários tipos de bateria. Se você quer que desligue com 12.5, você quer que desligue só com 12 volts, se você quer que liga só quando a bateria está com carga total, é configurável. Com isso, a gente já consegue automatizar. Essa bateria aqui, eu nem precisava ser uma bateria muito nova. Podia ser uma bateria de carro grande, usada, igual eu tenho uma ali, depois eu vou mostrar para vocês, ok? Então nós vamos automatizar agora. Pessoal, aconteceu uma coisa aqui, tá interessante vocês repararem, que agora está nublado, ó. Vocês repararam, está de sol. Mostra lá a placa para o pessoal. Então, nesse momento, ó, mostra o céu. Nesse momento, aqui, ó. Nesse momento, está nublado. E eu vou mostrar para vocês que mesmo assim ainda está funcionando, ó. Ó. Vou marcar aqui, passar para a carga da bateria, 12.6, 12.7 e ainda está entregando 12 amperes, olha lá, o tanto que está carregando, ó, 13.1 a carga da bateria. Então, pessoal, mesmo nublado,
ainda funciona, porque o sistema, a placa fornece muita energia, ok? Vai dar para ligar muita coisa além de uma geladeira. Então aqui, ó, a saída load, que é o que nós vamos automatizar lá, geralmente é a saída da direita, mas pode variar. Toda vez que a bateria está carregada, a saída load, ela cede uma energia para a gente, ó, que acende essa lâmpada. Vou mostrar para vocês, ó. Toda vez, pessoal, ó, desse jeito, ó, toda vez que a luzinha está acesa, é porque a saída load está ativa e ela indica que a bateria está carregada. Então, se a bateria está carregada, está saindo 12 volts aqui pela saída load, ela serve para isso. Esses 12 volts a gente vai usar para ligar um relé. E esse relé vai fazer a função... E esse relé, pessoal, a gente vai ligar 2 fios nesse botão aqui, ele vai fazer a função desse liga e desliga do inversor. Vai ser como fosse o dedo da gente. A bateria descarregou, a gente vem cá e desliga. A bateria carregou, ele identifica, vem cá e liga. A gente vai ligar um relé para fazer esse serviço, ok? Então, já vou fazer, a gente vai abrir aqui, eu vou ter que desligar o sistema, a gente vai abrir e fazer a ligação nesse botãozinho do relé e ligar também lá na saída load, ok? Pessoal, ó, eu tô com um relé aqui, ó, eu comprei na autoelétrica de carro, ele é um relé de 4 pinos, tá? Foi R$15 esse relé que eu comprei lá. Então aqui já mostra pra gente, ó, a saída 85 e 86 é o que nós vamos ligar ali na saída load, tá? E aqui em cima a chavinha, o desliga e desliga, vai fazer aquela função, é o 30 e o 87, tá? Então o 85 e o 86 nós vamos ligar na saída load e aqui já está marcado, ó, tem os números aqui atrás. Então nós vamos soldar as perninhas, vamos ligar lá e vamos ligar ali, ok? Vou soldar e a gente já volta. Já fiz a ligação aqui do relé, vou mostrar para vocês como eu fiz. Para ligar aqui no inversor, o fio já está entrando aqui, mas ele está voltando aqui no botão, ó, tá? Para tirar, nem precisou abrir a tampa, não. Só enfiei a faca aqui que o botão já saiu. Então, um dos fios vai ligar de um lado do botão e o outro fio no outro lado. Isso vai fazer, aqui, ó, isso vai fazer o quê? Como se a chavinha fosse automática. Na hora que ele identificar que a bateria aqui, ó, está carregada, ele vai mandar 12 volts, o relé vai armar e vai ligar o botão. Quando a bateria descarregar, ele vai desarmar esse botãozinho. Então eu já posso montar aqui, vou mostrar a ligação do relé para vocês verem como que é simples também. A saída que sai do inversor, a gente liga no 87 e no 30, tá? O relé de 4 pinos, 12 volts. Saiu do inversor no 87 e no 30. Não tem ordem, pode ser assim ou assim, não tem problema, tá bom? Já a saída 85 e 86, 85 e 86 não tem ordem também, é a alimentação, ó, que é a parte de baixo, vai no 12 volts, é o que vai no inversor, no controlador. Então, ó, vocês podem observar, um fio eu já liguei no controlador e a bateria está carregada. Então é como se a lâmpada estivesse acesa, tá? Na hora que eu ligar, vou até colocar aqui para você escutar, ó, vai fazer um cleque, ó. Ó, se eu faço um cleque, liga, se eu tiro, desliga. Então, é como se estivesse ligando o botão e desligando, tá? Então, a gente vai conectar aqui, ó, conectado, tá? Já estamos ligados aqui no inversor. E agora, a gente vai ligar de volta os cabos do inversor, ó, que é da bateria. Alimentar de novo o inversor. O inversor já vai estar ligado, ó, porque está ligado aqui na load e a load está alimentando aqui já, ó, fazendo a chavinha ligar, ó. Aqui, ó, mostra a luzinha aqui, ó. Já mostra que o inversor tá ligado, ó, tá? Eu posso tentar desligar ele aqui que ele não vai desligar, ó. Ó, já não tá obedecendo aqui mais. Então, pessoal, só desligar aqui e aí ele desliga. Eu tenho que ligar aqui. Mas quem já tá controlando ele é o controlador, ok? Então, o controlador já tá controlando o inversor. Se a bateria descarregar ou carregar, ele vai ligar ou desligar a bateria. Tem as configurações, mas eu acho que é melhor para outro vídeo, senão esse vídeo fica muito grande. Mas é muito simples e tem outros vídeos também, até na internet, ensinando a configurar a saída load, a carga da bateria, ok? Então agora, pessoal, já podemos ligar de novo, ó, a geladeira. A geladeira já está ligada de novo. Mostra aí, Rafa, ó. A geladeira já está funcionando, o compressor já está funcionando. Então, pessoal, já está tudo funcionando de forma automática. A placa solar está carregando a bateria, o controlador já está gerenciando o inversor, tá? Se a bateria descarregar, vai desligar a saída load, e a saída load desligando vai desligar o inversor. A bateria carregou de novo, pessoal.
ele vai ligar a saída load e vai ligar o inversor. Já está tudo funcionando de forma automática, o nosso sistema de painel solar com as baterias. E aí vocês me perguntam, e durante a noite, como que vai ser? Uma forma bem legal da gente resolver isso seria automatizar, que a gente coloca um contator, mas eu acho que ficaria muito grande para esse vídeo. Coloca um contator para a hora que o sistema da energia aqui solar não estiver produzindo durante o dia, chegar à noite, parar de produzir, passa para a rede elétrica automática. É só pôr um contator, muito simples também, isso é muito simples. Ou se você não quiser fazer isso, aproveitar só a energia do dia, a gente pode passar a geladeira para o máximo, durante o dia ela vai trabalhar no máximo, gelar o máximo possível, e à noite ela pode ficar a noite inteira desligada. Já no outro dia, ela religa de novo quando o sol sair. Mas o ideal, pessoal, é a gente ligar na rede elétrica, fazer um sistema de contator que faz a transferência automática. É muito simples também, eu acho que cabe em outro vídeo. Mas dessa forma aqui, se a pessoa quiser já usar, já dá. Porque ele põe a geladeira no máximo, ela funciona no máximo o dia todo, congela, eleva a temperatura, abaixa a temperatura a muitos graus e ela suporta a noite inteira congelada. Vou mostrar a carga da bateria. Aí, ó, mesmo nublado, a bateria está carregada ainda, 12,9 carregando. Nublado, mostra lá para o pessoal ver, ó. O tempo está nublado, ó. Olha lá, nublado, não tem sol. Bateria totalmente carregada, geladeira funcionando. Ó, vou colocar aqui para vocês escutarem o barulhinho, ó. Tá formando até gelo, ó. Já tá formando até gelo, tá? Então, geladeira já tá ligada. E essa geladeira aqui, pessoal, podia funcionar o dia todo, igual eu tô mostrando para vocês, mesmo nublado, no máximo. E à noite, passar a noite inteira ligada. Se a gente quiser montar com baterias maiores, ela dura até mais. Mesmo tendo uma hora nublada, choveu e tal, a bateria sustenta. Assim que sair um pouquinho o sol, carrega a bateria. Uma outra ideia, pessoal, que seria muito bacana, essa bateria aqui, pessoal, ó, é uma bateria de ferro velho, ó, que eu consegui. Apesar dela estar dando carga, dela estar com os 12,5 volts, mas ela não consegue dar partida mais. Isso aqui é bateria sucata. Mas para esse sistema, para regular, ela serve. Então a pessoa não quiser começar, não precisa comprar uma bateria nova. Essa bateria funciona perfeitamente. Agora, pessoal, ó, eu trouxe esse ventilador aqui, vou até ligar ele junto. A geladeira está ligada, ó, tá funcionando. Vou ligar mais um ventilador. E ainda o sistema consegue se manter, ó, mesmo nublado, ó, 12,6, tá? 12,6 e 6,5 amperes de carga que está carregando. O painel solar, meus amigos, se você montar ele com uma bateria bacana, uma bateria maior, você pode funcionar durante o dia todo uma geladeira dessa, você pode funcionar um ventilador, você pode funcionar TV. Essas três coisas você pode funcionar junto, só com um painel. Agora vocês imaginam só, pessoal, se você montar mais painel, pensa só, a quantidade de equipamentos que você pode ligar nesse sistema, sem ligar nada na rede, de forma automática. E o que você precisa? Você precisa, pessoal, não é zerar sua conta. Você precisa simplesmente gastar o suficiente para chegar na taxa mínima, porque a gente precisa da rede elétrica, né? A rede elétrica ela é importante, porque se dá um pique, um aparelho queima, pode acontecer, a rede elétrica está lá, né? Para a gente ligar ela e funcionar tudo. Então ela funciona como backup. Mesmo os sistemas on-grid que o pessoal está montando mais hoje, as empresas montam, o sistema on-grid é ligado na rede, eles pagam taxa mínima. O importante é a gente levar a conta até o valor da taxa mínima, entendeu? Então, dessa forma, é apenas um norte que eu estou passando para vocês. Tem muita coisa, a gente vai prosseguir mostrando os painéis para você. Pessoal, onde comprar, tá? Então, muito cuidado no Mercado Livre, que está tendo muito golpe. Então, eu vou deixar os links, ó. Pessoal, lugares que você pode comprar tranquilo, principalmente no Mercado Livre. No Mercado Livre tem como filtrar os vendedores. Ó, Minha Casa Solar de Belo Horizonte tem o site e eles vendem no Mercado Livre também, os painéis. Aldo Solar tem o site, acho que Neo Solar também. Pessoal, compra dessas pessoas. Tem pessoas no Mercado Livre vendendo painéis, anunciando lá, só para pegar o frete da pessoa. Então ele entra em contato com você, agora você tem que depositar o frete, ele te passa uma conta que é o Pix, ou é uma conta para você transferir, você transfere para ele não te manda painel e você perdeu o frete. A gente tem que comprar só de quem tem reputação boa, já tem mais de 100 vendas por ano, 200 vendas por ano, ok?
Desconfie de preços muito baixos. A gente consegue na promoção, igual eu estou falando com vocês. Esse painel foi comprado na minha casa solar, em Belo Horizonte, pelo Mercado Livre. Lá eles têm. Se você não entende de compra pela internet, peça uma pessoa que entende, para você não tomar prejuízo. Daí você pode comprar tudo. Eu vou deixar os links. Lógico que os preços mudam. Aquele lá estava 750, hoje eu olhei e já estava acho que R$1.000. Mas abaixa de novo, é igual o telefone. Uma hora está um preço, outra hora está outro. Depois eu vou mostrar para vocês os valores que eu comprei, tudo certinho. O painel foi 750, R$500, esse inversor foi R$500, tá? Então, não com um investimento tão grande, você consegue montar um sistema solar para abastecer boa parte da sua casa e de repente aí já até entrar para a taxa mínima, ok? Esse vídeo aqui, pessoal, é um norte para vocês entenderem o básico de como funciona. Placa solar dura muitos anos. Isso aqui, ó, muitos anos, não dá defeito à toa, tá bom? Bateria, pode ser uma bateria usada de carro, ficaria melhor ainda, você compra no ferro velho. Uma bateria que pega carga ainda, mas que já não serve mais para o carro, mas que você pode usar, como aquela lá, que eu já testei e funciona também, ok? Mas esse vídeo, como ligar uma geladeira na bateria de carro, na bateria de moto, é justamente para isso, para chamar a atenção e trazer vocês para conhecer esse sistema, que é muito importante, ok? Se a geladeira sua for grande, duplex, ou um exemplo, a geladeira frost free, uma bateriazinha dessa aqui já não consegue dar partida, tá? Aí já precisa ser uma bateria um pouco maior. Mas é o norte para vocês começar, ok? Espero aí que vocês tenham gostado. Eu me esforcei aí para poder mostrar para vocês esse vídeo aí, dessa forma, como que as coisas funcionam. Muita gente pode ter e não sabe como funciona, por isso não tem. E dessa forma você vai economizar muita energia elétrica, ok, meus amigos? Você vai conseguir pagar de repente até a taxa mínima, com uma placa, depois com 2 placas, você vai aumentando seu sistema. E se você quiser, você até passa aí para ele, para on-grid, ligado na rede, tá bom? Porque esses painéis são todos homologados, tá? Tudo dá certo depois para você passar. Você vai ter que comprar só um inversor e ligar ele na rede. Beleza, meus amiguinhos? Fica com Deus, espero que tenham gostado. Se puder, deixa um like, se inscreve no canal e nós vamos fazer mais vídeos sobre isso, sobre esse conteúdo, tá ok? Fica com Deus e até mais.